Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo. Nesta sexta-feira vamos falar sobre o nosso Botafogo de Futebol Regatas, que joga amanhã, 21 horas, contra a equipe do Bahia, lá na Fonte Nova. Jogo difícil em que o Botafogo terá muitos desfalques e uma volta importante. Dentre todos os problemas físicos que nós estamos tendo, pelo menos um jogador estará de volta. Um jogador que a gente conta muito. Particularmente, acredito que seja uma das peças importantes que o Botafogo poderá ter nesse ano. Trata-se de Nathan Fernandes, que já estava treinando há algum tempo com o elenco, está 100% recuperado e será uma das peças que o técnico Renato Paiva poderá contar no banco de reservas. A tendência é essa. Qual a provável escalação do Botafogo, TF, para o jogo de amanhã? Tudo isso nesse nosso Noite Alvinegra de hoje, que está em nome de Aposente Fácil. Se você está em busca do seu benefício previdenciário, procure a equipe da Aposente Fácil. Lá você vai saber se pode se aposentar, se você não pode se aposentar, tirar todas as suas dúvidas em relação a isso. Tire as dúvidas, procure a Aposente Fácil, eu tenho certeza que o atendimento será de altíssima qualidade. A Aposente Fácil é parceira do canal do TF e eu recomendo, é que eu sempre falo com vocês. Minha mãe se aposentou através da Aposente Fácil e foi com eles que eu consegui essa aposentadoria. Eu tenho uma enorme gratidão pela equipe da Aposente Fácil, pelo tratamento que eles tiveram com a minha mãe e também por eles terem feito um atendimento de altíssima qualidade, algo que é difícil hoje, então eu recomendo para vocês a Aposente Fácil. Como nós trouxemos dentro do nosso giro de notícias, do almoço com o TF de hoje, o Botafogo confirmou as lesões de uma maneira que eu achei muito ruim, né, não dando mais detalhes, dos jogadores Savarino, Barbosa e também o nosso Matheus Martins. E o Botafogo viajou para as duas partidas que acontecerão fora do Rio de Janeiro. Sem ali o Barbosa, que é uma peça importante no sistema defensivo do Botafogo, né, um zagueiro que joga praticamente todas as partidas, só não aquelas que ele está suspenso. Não teve, se eu não me engano, foi a primeira lesão do Barbosa desde que ele chegou no Botafogo. Teve o jogo que ele ficou contra o Atlético Mineiro ausente por causa de que foi poupado, mas voltou na partida posterior. E desta vez nós não temos o Barbosa, que teve um acidente, né, no jogo contra o Capital. Um jogador caiu no seu tornozelo e teve essa lesão. O Savarino sentiu muscularmente e também o Matheus Martins. O Botafogo está com um caminhão de lesões. Vou passar aqui para vocês os jogadores que o Botafogo que não tem por causa de lesões. Bastos com uma lesão no joelho esquerdo, o Barbosa com essa lesão no pé esquerdo, o Marçal, que está no recondicionamento físico, deve voltar em breve. A expectativa é que para a semana que vem contra o Internacional, talvez o Marçal já esteja à disposição e numa eventualidade pode até mesmo virar um zagueiro pela esquerda, é uma possibilidade. O Savarino com essa lesão na coxa direita, o Santiago Rodrigues, pancada na panturrilha, existe a possibilidade dele voltar contra o Internacional. O Matheus Martins com lesão muscular na coxa e o Nathan voltou. Essa é a boa notícia. O Nathan Fernandes é um jogador agudo. Com ele agora nós teremos 2 jogadores dribladores no nosso time, né? 3, o Matheus Martins também é, mas ele não tem tido tantos momentos, né? O Nathan, ele tem algo semelhante ao Jefinho, né? De um jogador de drible fácil, é um jogador insinuante, forte. O Nathan aguenta pancadas. Claro, vamos esperar um pouco. O Nathan tá voltando agora, será o primeiro jogo dele ali oficial. Ele entrou em poucos minutos contra a equipe do Novo Horizontino e não joga desde janeiro pelo Sul-Americano, onde ele era um dos destaques da seleção brasileira. Isso quer dizer que não é de uma partida para outra que nós iremos ter um Nathan insinuante. Ele vai crescer gradativamente. Tomara que já na primeira partida ele arrebente. Mas eu não espero que na primeira partida o Nathan já seja o Nathan que eu vi voando com a camisa da Seleção Brasileira de Base e com a camisa do Grêmio. Acredito que a gente terá esse Nathan aos poucos. Mas é uma grande notícia. O Nathan ficará à disposição do técnico Renato Paiva. Porque amanhã nós teremos ali problemas nas pontas. O Botafogo não terá pontas para o jogo contra a equipe do Bahia. Se a gente para analisar, qual deve ser o provável time? John, que deve voltar ao gol, Vitinho, que volta à lateral direita, Jair, que volta para a zaga, e o David Ricardo pelo lado esquerdo, né, na zaga. E na lateral esquerda, Cuiabano ou Alex Telles. Os volantes, Danilo Barbosa, Nilton ou Alan fazendo o papel do Gregory.
o segundo homem, o Marlon Freitas. Você teria pelas duas beiradas as possibilidades de Arthur, que deve ser o titular pela direita, pela outra ponta, Jefinho, que foi titular no último jogo, acredito que faça isso, ou ele faça uma mudança tática, mas eu acredito que ele coloque estas possibilidades. E se ele for voltar para o 4-3-3, perdão, ele colocaria o Patrick de Paula no meio-campo e jogaria apenas com o Igor Jesus. Mas eu acredito que ele vai manter esse 4-4-2, né? Com dois pontas, Mastriani com o Igor Jesus no ataque ou Igor Jesus com o Juan Cruz no ataque. Eu acredito que esse seja o Botafogo. A expectativa é que esse seja o time para enfrentar a equipe do Bahia. E no banco de reservas, que será o problema? Ah, o elenco é fraco. Amigos, não existe um elenco na Série A que aguente tantos desfalques como a gente está tendo. O Botafogo perdeu seus 2 zagueiros titulares. Isso é incrível, mas a gente está sem 2 zagueiros titulares. A gente está com possibilidades de você fazer ali improvisações na zaga. O Danilo tem jogado como zagueiro. Você vai para o meio, você perdeu 3 pontas, se é que a gente pode falar assim, né? A gente perde o Matheus Martins, Savarino, que pode ser ponta meia, e o Santiago, que é um ponta meia. A gente perde 3 jogadores ofensivos. E a gente tá ferrado, sinceramente, ofensivamente. O Botafogo vai sofrer ofensivamente nesses próximos jogos e partidas difíceis. Amanhã contra o Bahia, apesar da gente precisar de uma vitória fora de casa, o empate, pelas circunstâncias, passa a não ser um mau resultado. Não é jogar pelo empate. Se acontecer o empate, a gente fala assim, pô, com a quantidade de desfalques que nós estamos tendo, tá bom, somamos um ponto fora de casa. E se o Botafogo conseguir vencer, será a vitória da superação. Amanhã é mais um jogo para alguns jogadores brilharem. Arthur, de repente, com esse gol, pode ter tirado um peso das costas. O Jefinho começando uma outra partida será uma boa notícia. Natan Fernandes no banco de reservas é uma possibilidade para a ponta, mas eu acredito que na hierarquia, talvez, do técnico Renato Paiva, o Elias Manuel, ele mesmo, deve ser a primeira opção para a ponta, até mesmo por ele ser um cara que está com mais ritmo de jogo, se tiver que entrar no segundo tempo. E o Natan deve ter ainda uma minutagem controlada, não deve poder jogar tantos minutos em caso ele seja chamado pelo técnico alvinegro. Mas eu acredito no Botafogo, eu acredito que a gente possa conseguir uma grande vitória em cima do Bahia, mesmo com todas as dificuldades. E contra o cara bobo, aí, meus amigos, é obrigação de vencer lá na Venezuela. O Dudu está rescindindo seu contrato com a equipe do Cruzeiro e, graças a Deus, o Botafogo foi apenas especulado. O jogador não vestirá a camisa alvinegra. A expectativa é que ele pule o muro lá em Minas Gerais, saia do Cruzeiro, que pagará aproximadamente 15 milhões de reais. Isso mesmo, que seria o salário do Dudu até o final do ano. E ele deve vestir a camisa do rival, a camisa do Atlético Mineiro. Pelo menos é isso que a imprensa mineira vem falando. Boa sorte pro Dudu, ainda bem que não veio pra cá. Graças a Deus o Botafogo não fez essa loucura. Essa informação é preocupante em relação ao Lyon, que passa por problemas financeiros e, segundo o jornal L'Équipe, vivo na luta por vagas em uma das 3 competições europeias, Champions, Ligue Europa e Conference League, o Lyon pode não ter seu desempenho esportivo recompensado na próxima temporada. O motivo: para participar desses torneios é necessário obter uma licença, mas a Federação Francesa de Futebol rejeitou os documentos enviados pelo clube do John Textor. Segundo L'Équipe, a Federação Francesa de Futebol alertou aos clubes franceses que um deles poderia substituir o Lyon em eventual classificação do clube de John Textor para uma das 3 competições europeias. O Lyon atualmente ocupa a 6ª colocação, com um jogo a menos e estaria classificado para a Conference League na próxima temporada. Faltam 3 rodadas para o fim do campeonato francês. Vou ler aqui a nota. Devido a um desalinhamento internos em termos de processos e integralidade dos documentos precisavam ser fornecidos, o Lyon confirma que nem todas as informações para a candidatura foram transmitidas à Federação Francesa de Futebol. Essas questões estarão sujeitas a diversas medidas internas e um rigoroso processo de monitoramento foi implementado para tanto. Enviaremos prontamente todos os documentos e informações exigidas pela Federação Francesa de Futebol e permanecemos à sua disposição para a resolução completa desta situação. Esta foi a nota do Lyon em relação a isso. Preocupante estes problemas que o Textor tem tido com o Lyon lá na França, esses problemas financeiros que a equipe do John Textor tem. Claro que isso acaba respingando no Botafogo e a gente espera que tudo seja resolvido e que a temporada 25-26 seja mais tranquila do que a 24-25
para o grupo Eagle, contando os times da Europa. Mas uma notícia dessa me preocupa bastante, porque isso acaba respingando aqui no Botafogo. Acaba respingando mesmo por causa das questões financeiras. Isso atrapalha todo o grupo Eagle. Complicado. E só para encerrar, em relação às lesões de Barbosa e também de Savarino, segundo o jornal O Globo, elas não são graves. Apesar do Botafogo não ter divulgado mais detalhes, tem essa boa notícia de que ambas as lesões não são graves. Por exemplo, a do Barbosa, você não teve nenhuma fratura no pé esquerdo. E o zagueiro teve apenas uma lesão no local, sem muitos detalhes. Já o Savarino sofreu uma lesão na coxa, mas também uma lesão que não é tão grave. Vamos ver agora o tempo de recuperação de ambos. É uma boa notícia. Beijo, fiquem com Deus, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui, tamo juntos.